Olá a todos, sou Giovanni Tomazoni, sócio da área de Meio Ambiente, Consumidor e Sustentabilidade de Trent Rossi Watanabe Advogados. Estamos aqui para mais um episódio do Express Road to COP26, recebendo convidados, especialistas na área que vão ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o que está por vir aí em Glasgow em novembro. Hoje nossa convidada é a Josilene Ferrer, que é cientista social pela USP, mestre e doutoranda pelo Programa de Ciência Ambiental da USP, o PROCAM, é professora adjunta das Faculdades de Relações Internacionais e Economia da FAAP na área de meio ambiente, observadora da Convenção do Clima e do Acordo de Paris. Josilene, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme tê-la aqui conosco, e já vou passar para a primeira pergunta aqui, e que hoje nós vamos falar muito da campanha Race to Zero, né? Então, foi amplamente divulgado uma campanha da UNFCCC, engajou muita gente grande aí, muitos players importantes do mercado. Mais recentemente, tivemos a adesão de Minas Gerais e agora também de São Paulo, né, dos estados. Então, a gente vê que trata-se aí de uma campanha que tem muita mídia e que as pessoas estão, né, os órgãos, os organismos, empresas, players, está todo mundo se engajando de verdade. O que é o Race to Zero e como que ela conversa com essas políticas existentes e postas aí para a gente? O Race to Zero, corrida para o zero, race, corrida no sentido de aceleração de políticas, zero no sentido de zero emissão de carbono, como meta para 2050, é assim uma demonstração bastante interessante, bastante importante das Nações Unidas, é uma materialização das políticas de longo prazo das Nações Unidas. Então, observe, né? Assim, um breve overview. Nós tivemos 3 grandes conferências em Estocolmo 72, Rio 92 e Rio 2012. 72, 92, 2012. Então, cada 20 anos, grandes conferências. E pode-se destacar que 2 delas foram no Brasil. Então, podemos por aí imaginar e perceber a expectativa que os demais países da comunidade internacional depositam em termos das ações do Brasil no tocante à biodiversidade, preservação da biodiversidade, preservação dos biomas. Somos o maior país em termos de biodiversidade. Bom, em 92, as Nações Unidas propõem para assinatura a Convenção do Clima, que eu creio que deve ter sido o documento mais debatido até hoje. E a Convenção do Clima, em 92, entra em vigor em 94, e ela está se desdobrando. Então, um desdobramento importante da Convenção do Clima é o Acordo de Paris, assinado em 2015, entrou em vigor em 2016. Então, o cumprimento do Acordo de Paris é essencial para as políticas de redução de gás de efeito estufa para esse século. Nós precisamos de ações efetivas até 2030 e precisamos de ações efetivas 2030, 2040, 2050. O Acordo de Paris é um acordo entre países. Agora, nós somos brasileiros, mas vivemos no estado daqui, né, no meu caso, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Então, o desafio das Nações Unidas é trazer para um ambiente de acordo de ações os estados subnacionais e os municípios, e as empresas, e as universidades. Então, o Race to Zero é um esforço das Nações Unidas de trazer esses entes, né? Trazer todas essas organizações, os estados, os municípios, as empresas, para juntos alavancar políticas de redução de gás de efeito estufa, porque só compromissos nacionais podem ser insuficientes. Nós precisamos de muito mais. Então, nesse sentido, essa campanha, a Corrida para o Zero, Zero Emissão, ela já agrega hoje 733 cidades, 31 regiões ou estados, né, subnacionais, mais de 3.000 empresas, quase 200 grandes investidores declararam compromisso com essa agenda, que é uma coisa muito importante. Talvez esse seja um número extremamente estratégico, porque 200 grandes donos, né, do dinheiro de investimento mundial declararam compromisso em colocar recurso
em ações que não atrapalhem esse desempenho, que alavanquem esse desempenho, e tem também 622 grandes universidades. Isso indica o compromisso da pesquisa, dos setores de pesquisa mundial, da capacitação de profissionais com essa agenda. E, logicamente, todo esse esforço se combina com a ação de 120 países que se comprometeram a reduzir emissões. E tudo isso é balizado pela ciência, porque os cientistas vêm anunciando desde a década de 80, 90, a década passada, que nós precisamos reduzir drasticamente as emissões para desacelerar o ritmo das mudanças climáticas. Então, o Race to Zero é uma excelente iniciativa e ela está engajando entes que precisam participar do processo. Muito bom. Quem ainda não conhece, acho que vale a pena consultar o website, né, do Race to Zero. Muito legal o website, como ele é construído, super intuitivo. Ele traz lá a relação dos policymakers, das empresas, dos investidores, dos inovadores e dos cidadãos, né? Então, acho que todo mundo pode se engajar nessa campanha, claro. E aí o que nós vemos também, aí lá no site tem isso, vale a pena consultar, é que o Race to Zero, ele evoluiu para o Race to Resilience, né? Que seria a combinação do carbono zero com vulnerabilidade zero, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, Joselene. De novo, uma excelente percepção de boa política pública casada com a boa ciência, que as Nações Unidas são capazes de catalisar. Então, o Race to Resilience é a corrida para a resiliência, para a capacidade de adaptação, para o apoio à adaptação. É uma iniciativa que está sendo organizada, ela vai ser deflagrada, assim, o ponto de partida dela mesma é a COP26, é Glasgow, que é um momento assim das negociações internacionais que está se tornando cada dia mais importante. E o Race to Zero reconhece que existem 4 bilhões de pessoas no mundo em situação de vulnerabilidade. E essas mudanças climáticas que estão acontecendo, você vê, hoje em dia já tem áreas da mídia, áreas da ciência, que não estão mais usando a expressão mudança climática. Agora, muitos segmentos estão usando a expressão crise climática. E, então, assim, existem 4 bilhões de pessoas vulneráveis a essa grande crise, que a gente pode resumir de uma forma simples em crises hídricas. A mudança climática tem um impacto muito visível no sistema hidrológico do planeta, no regime de chuvas, no regime dos gelos, no derretimento das áreas de neve, na elevação do nível do mar. A face mais visível e mais preocupante são os movimentos associados a todo o sistema hidrológico do planeta. Então, essa é uma campanha que visa, assim, ações de mais, vamos dizer, curto prazo, ações até 2030. Nós precisamos trabalhar para preparar as comunidades vulneráveis, para que são as que mais vão sofrer com crises hídricas. Então, precisamos preparar na área das, vamos dizer, diminuir a desigualdade social, melhorar as áreas de favela, dar mais acesso ao pequeno produtor para ele sobreviver a períodos de seca, dar mais acesso à preparação das cidades com impacto, as cidades costeiras, que vão sentir muito as questões associadas à erosão marinha, ao aumento de ressacas, e, enfim, aos cenários que a ciência está dizendo para nós há 20, 30 anos que vão acontecer e hoje são uma realidade. Então, o Race to Resilience já é uma ação olhando para um futuro mais imediato, bem que 10 anos aqui no Brasil a gente considera política de longo prazo, mas é uma ação importante, é uma ação que visa chamar os municípios, os estados, os países para olhar para suas áreas vulneráveis e, certamente, casa-se muito bem, tanto o Race to Resilience como o Race to Zero, se casam muito bem com os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Certamente. E disso tudo vem os desdobramentos, né? Não é à toa que, mais recentemente, até por força da pandemia, a gente viu a nova formatação de conceitos que já eram trabalhados, mas foram traduzidos agora no ESG,
né? A importância das empresas internalizarem boas práticas de equidade, práticas ambientais, né, e práticas de governança, pensando sempre também nos stakeholders, né? Então, toda essa comunidade aí ao redor das operações. E por último aqui, Josilene, eu queria que você falasse um pouquinho do estudo de baixo carbono elaborado pela CETESB em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Né? O que é esse estudo e como que, fala um pouquinho dele, né? Como que ele conversa, se relaciona com essas políticas? Olha, assim, excelente exemplo, e esse estudo ele demonstra o esforço de você ter base em pesquisa, base em bons dados para você planejar política pública. Então, esse estudo teve a participação muito significativa de profissionais da universidade, foi coordenado pelo professor Sérgio Paca, da USP, teve participação de pessoas da indústria. Então, é um estudo que a gente pode se ater a ele, e ele traça um cenário de referência. Na primeira edição foi 2014, foi feita uma segunda edição com a base de 2018. Ele traça um cenário de referência, cria possibilidades de crescimento econômico, porque se não tem crescimento econômico, você não consegue estudar o comportamento das emissões. Ele cria um crescimento econômico até moderado, até 2030, e começa a analisar os segmentos. Então, é analisado o cimento, cal, siderurgia, química, construção civil, e esse estudo ele mostra algumas coisas que a gente intuitivamente, conversando com a indústria, a gente tinha uma boa noção, mas ele demonstra que existem nichos específicos dentro da indústria paulista com capacidade de redução de emissão. E alguns nichos desses dentro da indústria, eles são nichos com capacidade de redução, com políticas, como a gente chama, no regrets, políticas onde não tem arrependimento, porque são políticas muito benéficas do ponto de vista econômico. Então, o estudo de baixo carbono, ele coliga análises de onde estariam nichos possíveis de redução de emissão e custos. Então, ele traz esse diálogo entre reduzir carbono e custo, e em algumas medidas que o estudo detecta, inclusive são medidas que os próprios setores industriais estão praticando já. E a gente percebe que, apesar da indústria paulista estar numa economia com índice de energia renovável muito expressivo, até mundialmente, existe uma possibilidade de redução de cerca de 70 milhões de toneladas de CO2 equivalente até 2030. Então, esse estudo demonstra que com políticas financeiras, apoio, por reorganização da indústria, inovação, e até ações naturais para quem pretende exportar, né, para mercados mais exigentes, existe campo de redução de emissão em todos esses nichos, nesses segmentos da indústria. Então, é um estudo que vale a pena ser visitado. Ele é composto por 14 documentos, e ele tem uma virtude sensacional, que são os sumários executivos. Então, são estudos densos, né, 500 páginas de estudo, mas os sumários executivos, que é uma prática que o IPCC adota, né, você sumarizar as principais conclusões, brevemente, para as pessoas terem facilidade de digerir. Então, é bem interessante. Muito legal. Acho que vale a pena também consultar, lá está no site da CETESB, no Proclima, tem até uma apresentação de uns 50 slides, mais ou menos. Ele é dividido por partes, né? Então, coloca a parte 1, a apresentação da metodologia, a parte 2, desmatamento, uso do solo, parte 3, energia, depois tem transporte, resíduos, análise econômica e cenário de baixo carbono. Então, e ele traz aí os dados com gráficos, é bem intuitivo também, bem fácil de acompanhar quais são as principais conclusões. Acho que vale a pena, convidamos a todos aí a baterem os olhos lá. Bom, Josilene, muito obrigado pela presença, foi um prazer recebê-la aqui, obrigado pela contribuição. De novo, vale a pena ir até o site do Race to Zero, ver as iniciativas, ver quem é que está engajado.
e entender melhor o que é essa campanha, que certamente ela vai ser bem falada lá na COP26. Esse foi mais um episódio do Express Road to COP26, uma iniciativa de Trent Rossi e ICC. Agradeço mais uma vez a Josilene e até o próximo episódio.